volta com o nosso RF com você. Nossa batedeira continua ali a todo vapor. São 5 minutinhos batendo os ovos, tá? Enquanto isso, vamos para as mensagens. Pode colocar na tela as participações. Quem tá aí? Carla Cordeiro. Oi, Larigu. Aqui em Minas está um pouco frio. Que delícia. Obrigada por agradar minha tarde. Eu gosto Queria frio. estar aí, Carla. Eu adoro hein? Minas. Tem Olha a parentes. Lia, que linda. Boa tarde. Amo o programa de vocês e amo ainda mais esse brownie do Hangar Café. Super indico. É bom, né, Lia? Maravilhoso. O Cleones mandou áudio. Vamos ouvir? RF com você, é Cleones de Aracaju. Todas as tardes com você, viu? Programa nota 10. Quero parabenizar essa dupla dinâmica e toda a equipe da RF com você. Parabéns, tudo de bom para vocês todos. Isso aí, ó. Obrigada, meu amor. A equipe agradeceu também, tá? Exatamente. A Cilda lá de Aracaju. Tarde, meus amores. Me desculpa de chamar de meus amores, porque eu tô aqui pregada de olho e pregada no sofá vendo vocês. Eu quero também participar ao vivo, viu? Quando vocês derem jeito e puderem. Eu estou aqui em Aracaju, tá um sol quente, tá muito calor. Mas nem assim eu deixo de assisti-los. Obrigada, viu, meu amor, pelo carinho. Logo a gente liga pra você também, Será tá que bom? a internet de Aracaju é melhor que a de São Paulo? Não sei, a gente vai descobrir. Aí, Ó ó. o Cauã. Boa tarde, Larigu. A receita está maravilhosa. Adorei e vou tentar fazer. Lari, você está maravilhosa. Obrigada pelo elogio. Gostei da foto, você viu? Não é? Ela A falando Vânia. igual uma tagarela. A Vânia mandou uma cartinha aqui, ó. Olá, Gu e Lari, eu amei falar com vocês, fiquei muito nervosa, por isso não falei tudo que eu queria. Eu tinha tanto pra dizer, mas na hora deu um branco. Me expresso melhor escrevendo do que falando. Gu, sou capricorniano, então já vi, gosto de dinheiro, hein? Ixi. Não costumo demonstrar meus sentimentos, mas com vocês é diferente. Eu quero gritar pro mundo o quanto eu amo vocês dois. Eu não sei explicar, vocês chegaram de mansinho, invadiram meu coração e tomaram posse. Vocês não têm noção do tamanho do meu amor. Amo vocês além das estrelas. Um cheiro. Um cheiro, Vânia, minha linda. A satisfação foi nossa de falar com você, tá bom? Você sabe que o carinho é recíproco. Beijo. Vamos voltar pra cozinha? Vamos, porque o cheiro nos chama. A gente adora um docinho. Vou ficar aqui desse lado, tá? Pra não Olha que atrapalhar. lindo, e cresce, hein? Sim. E aí? Vamos lá. Aí depois que nós batemos os ovos, aí colocaremos as 4 colheres de cacau. De cacau. Tá. Eu uso cacau 100%. Ok. Boa. São 4 colheres bem generosas. Nada de E miséria. é isso que deixa esse preparo bem macio. Né? Sim. Exatamente isso. O ovo dessa forma aí, bem aerado. E vai bater mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então vai. E... Só até misturar. Só dar aquela incorporada básica. Aí... Ai, gente, já fica aquele cheirinho tão gostoso de chocolate. Ai, cheiro de felicidade. Não é? Que é mesmo. Olha lá. Mistura então os ovos. Misturei. Ok, incorporou. Eu vou tirar aqui. Às vezes eu sei que tem gente que não gosta que mexe na receita alheia. Mas deixa pode eu te mexer. mostrar. Ó, vem comigo, Cezinha. Olha esse chocolate. Olha aí. Brilho, né? Bonito. Olha aí. Pra mim dá pra parar Eu daí, acho- pega a bacia e Eu vai. acho que eu casava com essa bacia aqui, viu? Eu acho que eu casava com ela e ficava o resto da vida. Não é? E aí? Preciso tirar daqui. Pera aí, segura pra você. É que ela é Puxar bem... ao contrário, aqui, ó. Aí. Isso. Aí. Obrigada. Eu vou... Despeja? eu vou incorporar agora... Você não vai usar mais a batedeira? Não, não. Tá bom. Agora eu coloco os ovos junto com o chocolate. Excelente. Vamos Aí misturar o cacau tudo ficou então. embaixo. Peraí. Mistura tudo, gente. Ai, que delícia. E é tão bom agora pro café da tarde. As crianças Verdade. já voltaram, não é? Pra escola. Até pra levar de lanchinho. Sim, muito legal. Tem dia lá que pode levar doce na escola. Aí você não dá um doce tão doce pro seu filho, dá um doce mais saudável. Eu, como já sou um pai muito presente, eu pensei assim, nossa, que eles voltaram pra escola, vai sobrar mais. Pra quem ficar. Mas tudo bem. E cada um Ai, tem não é, Gustavo, o seu Gustavo. conceito de paternidade, mas Não tudo é? bem. É.
Pois é. Aqui temos o conceito de mãe e o conceito de pai. É isso que acontece. E vai misturando. Isso. Vamos lá. Enquanto a gente vai misturando, tem mais mensagem? Pode colocar na vamos tela, ver. por gentileza. Cadê? Quem é que quer conversar com a gente? A Consa. Boa tarde, tarde. Gustavo e Larissa. Boa tarde pra você, meu amor. Quem mais? Tem O áudio do Lucas. Lucas, vamos ouvir. Larigo, tô aqui assistindo vocês pela primeira vez. Nunca tinha visto o programa, gostei muito. Tô aqui com a minha esposa assistindo. Muito bom. Eu Carioca, adorei eu acho. o sotaque do Carioca, Lucas. eu tô aqui uma esposa, uma carioca, uma coisa meio assim, um negócio. Fique com a gente, Gosto hein, de Lucas, vocês. agora que você já nos descobriu. Não Olha, pode mais Joana. mudar de canal. Boa tarde, Larissa e Gustavo, dois amores. Mande um beijo pra minha filha, Adriana, que faz aniversário hoje. Feliz Muitos beijos aniversário, a todos. Adriana. Beijo. Valeu, Muita saúde, viu? felicidades. Muitos anos de vida. A Lia mandou áudio. Vamos ouvir. Oi, Larissa e Gustavo. Meu nome é Lia, sou daqui de Salvador. Conheci vocês há pouco tempo, o programa, na verdade, de vocês. Estou adorando, apaixonada. E pelo Gustavo, então, amo o Gustavo. Esse jeitinho dele, assim, me faz muito feliz assistir vocês. Beijos. Tá vendo, Oi, Larissa? Lia, eu tô vendendo. Se você me der um Você bom viu? dote, eu mando ele aí Eu pra só sua arrumo cidade. gente interessada de longe, já percebeu? Não é? Quem é da porque- região fala, Oi, Larissa, maravilhosa. Agora é da Bahia, é de Salvador, é do Piauí. Não, é porque quem é de daí perto já mesmo, não se engana. sabe qual é que é. Não se engana, entendi. A carinha de bom moço. Um beijo pra você, viu? Beijo, meu Obrigado amor. pelo carinho, continue com o RF com você. A E gente aí, faz Gi? por vocês aí em Agora casa. a gente vai untar a forma pra Não tá colocar. formando com manteiga? Isso, eu coloco manteiga e cacau. Ah, tá. Manteiga e cacau. Olha aí. E daí quanto tempo no forno, mais ou menos? Em torno de 20 minutos. Ele é 20 super minutos. rápido, é. Tá bom. Pra gente saber se tá bom, serve aquela mesma dica do palitinho, do Sim, bolo sim, normal? com certeza. Ah, então tá bom. Ah, Eu Vai, pego. foi? Obrigada. E vai untando a sua forminha com a manteiga. Esse pincel é ótimo, né? Facilita. É, Se não tiver bastante. pincel, é só você usar também papel, Papel toalha. que ajuda do mesmo jeito. Sim, sim. Patrimônio das vovós. As vovós não tem assim, não é? Papel toalha. Hoje Vamos em dia ali, tem o vovó. pessoal Seu lá dos raiz. Brens, Beijo todo Moldanha. especial Eu pra minha prefiro avó assim maravilhosa. E o meu avô também, que sempre nos acompanha, é verdade, ó. Manda um Beijo. beijo pra minha avó com meu avô, eles assistem lá você. Oi, Zé Voivo do Gustavo. Eu adoro o senhor, tá A bom? dona Lourdes. Tô esperando aquele queijo, que ainda não chegou, porque o Gustavo não me trouxe. Beijo, vô, e beijo pra vó Lourdes também. Ah, ele vai me matar, eu não fui nem buscar o queijo. Olha Ele isso. não trouxe, vô. Não trouxe, isso é um absurdo. Faz de novo, vô. Faz de novo que eu busco. Eu não trouxe porque a Larissa tem alergia à lactose. Não, mas intolerante. agora eu descobri um E remedinho. daí eu falei Esse assim, remedinho é minha vida. não vou matá-la, né? É. Tudo bem. Vou Ah lá. usar aqui. Ok. Cacau. E aí vai a massa. Eu gostei que vai chocolate na massa, por cima, por baixo, do lado, pra untar a forma. Quanto mais chocolate, melhor. Exatamente. Aí. Vamos lá. Nós E aí, pensaremos aqui. E é impressionante quanto rende, você viu? Exatamente. Sim. Essa imagem vai acabar com o meu avô hoje. O meu avô, ele é doceiro, mas é doceiro, é uma formiguinha. E aí, esses dias, ele falou pra mim que ele ficou triste. Porque a gente fez um bolo, sei lá o que a gente fez de doce. E lá na chácara onde ele estava, no sítio, só tinha bala piper pra ele chupar de doce. Tadinho. Tadinho do meu avô. Ah lá, vô. Aí, vô. Ô, vó, a senhora pode fazer pro vô que esse é fácil. Não tem açúcar, não tem farinha. Não é? O vô vai gostar. Ai. Colocamos então, vai pro forno agora, Gi. Aí agora eu coloco as castanhas. Ah, já vai nesse Já momento. coloca junto. Coloca Coloco tudo. junto as castanhas. Vou pegar uma tábua ali. Aí. Vamos colocar castanhas. Ok. Tem damasco, castanha, nozes. E esse aqui chama como mesmo? Amêndoa. Amêndoa, é isso mesmo. Quase fui tombada pela amêndoa. Você também não lembrou, não ri, Eu não não? enxergo daqui, né? Mas é a venda, se ela diz, tá bom, vai. Aí é só cortar. É, eu gosto de picar pra não ficar pedaços tão grandes. Ah, ok. Tá. Então vai picando tudo. Isso. Pica em quadradinhos.
E aí depois você vai jogando por cima da Sim. sua massa. Aham. Dá uma misturada ou vai afundar sozinho? Não, ele afunda sozinho. Só colocar mesmo por cima e já colocar. vai incorporar. Tá. Ó, enquanto vamos cortando aqui, tem mais mensagem. Pode colocar na tela, por gentileza. A Elza, aqui de Hortolândia, gosto muito de você e estou aqui assistindo. Beijo. Elza, linda, obrigada. Adorei o registro, viu? Você viu? Beijo no seu coração. Olha a Ana Paloma aí, lá de Paulínia. Ela falou o seguinte: boa tarde, estou assistindo o programa com minha mãe e minhas irmãs. Manda um beijo pra minha mãe Silvânia. Um beijo, Silvânia, beijo Manda pra a você, foto da viu? mulherada aí. É, eu adoro ver foto. Tem áudio. Oi, Larissa. Boa tarde, minha querida. Eu cheguei agora e eu tô vendo esse doce maravilhoso. Eu queria dar uma boa tarde para vocês e um bom programa. Esse programa é lindo. Vocês são maravilhosos. Beijo. Beijo, obrigada, Beijo. viu, meu amor, pelo carinho. E essa receita é espetacular. Faça aí na sua casa, você não vai se arrepender. Sim. Tenho certeza Aliás, que todo mundo vai adorar. Uma dica aqui, enquanto a Gi tá picando todos os ingredientes aqui, inclusive um pouco mais de chocolate, porque nunca é demais. A gente adora chocolate. Seguinte, daqui a pouco a gente vai bater um papo super esclarecedor sobre câncer no pulmão, tá? Todo mundo ficou impressionado, né, tocado com a declaração lá da Ana Maria Braga, quando ela admitiu que estava enfrentando um câncer novamente no pulmão. Então a gente trouxe um especialista aqui para tirar todas as dúvidas. Se você tem alguma dúvida, manda já pra gente, a gente depois vai conversar com o doutor sobre isso, tá? Fique atento aí. Exatamente. Vamos lá, Damasco já foi, Castanha do Pará também, mais chocolate. Isso. Você deixa os chocolates em quadradinhos também. É, eu pico E aí vamos jogando. Isso. Aí aqui você pode Usa brincar a sua com os sabores criatividade. que você... Isso. E vai. Aí às vezes eu coloco chocolate branco, como você disse, fica bem bom. Muito bem. Hoje, a gente sabe que para esse tipo de preparo, claro, é mais seguro, fruta seca e tudo mais, até combina mais. Mas Sim. se eu quiser colocar as frutas molhadas, tipo um morango, um abacaxi, alguma coisa, combina, dá certo ou vai estragar a receita? Eu gosto bastante com frutas, fica super bom também. Dá super certo. Dá super certo. Mas aí tem que tomar cuidado com a questão do consumo, ser um pouco mais imediato. Ou dá pra ficar um pouco mais na geladeira? Dá pra pôr, se você quiser congelar também. Com as frutas dá? Dá. Ai, que legal. E dura quanto tempo daí congelado? Congelado, acho que dá pra ficar um mês, mais ou menos. Boa. Com as frutas secas também? Também. Excelente. Produtos... E é bom, ó, que o damasco já dá até aquele coloridinho. Sim, é por isso que eu gosto do damasco. Olha lá. Mas ele fica muito bom com framboesa. Framboesa, Boa. é verdade. É uma combinação muito bacana. Esse que eu não vou usar agora. Aí agora nós colocaremos no forno em torno de 20 minutos. Excelente. Esse momento do forno é um momento muito especial aqui também, viu, Gi? Sim. Gustavo vai te explicar. Porque a gente entende aqui, Gi, que a gente tem uma barra do mico. Daí a gente chega e atinge já ela na hora de na batedeira, mas a gente eleva sempre ela um pouco mais. Então eu vou convidar você a participar também desse momento. A gente tem uma tradição aqui, entende que todo cozinheiro, quando termina o seu preparo, vai levar ao forno, ele já consegue ficar de boa, depois é só esperar mesmo. Sim. E é um momento de muita sensualidade, sabe? Uma coisa assim. Então aquela câmera agora é sua, a câmera 3. Você aproveita, vai ter um som pra te ajudar. Arrasa, da maneira mais sensual que você puder, Gi. É o meu seu Deus, momento. Gi. Vai lá. Você e Cezinha, a música Vai é sua, meu amor. Vai lá. Vai, esquece vergonha. Posso Foi uma pôr no coisa. forno? Pode. Pode. De maneira sensual, Gi, vai. Toda a sua sensualidade agora, Um giro, Gi. uma piscadinha, um negócio, um sorriso, olha lá. E foi pro Vai. forno. Um giro, Gi. Olha pra câmera. Uma piscadinha assim, bem. Aí, pro ok. Ela tá Arrasou. Ela tá quase se Ela é desestruturando. maravilhosa. Não é? Tenho Eu dito. acho. Maravilhosa Arrasou, é arrasou. ela. E ó, vai aparecer agora no seu televisor os contatos da Gi, pra você que acompanhar um pouco mais do trabalho dela, ou se você fala assim, eu não tenho tempo de cozinhar, mas eu quero provar esse brownie delicioso. Você pode também, tá? Tem contato telefônico e você pode seguir aí no Insta, @angar.com. É isso, Gi? É isso? Angar.café. Desculpa, troca aí por gentileza, ó. Então é @angar.café. No Facebook, Angar Café Campinas. E o contato telefônico, você vai lá no Angar Café e fala assim, eu viajei no RF com você fazendo aquele brownie delicioso e eu venho provar. Combinado? Exato.
para A gente já essa e volta. outras delícias. Sim. Vem Exatamente. provar Muita mais coisa daqui a pouco. deliciosa, né? Temos É cheesecake, perto da temos onde? várias. Fica na Mirandópolis, Avenida Mirandópolis. Mirandópolis. Excelente. Ok, Vai lá obrigado por provar, enquanto. Tá bom? A gente já volta. Gi, vamos falar de coisa séria? Eu acho importante. E é tão legal quando algum artista, né, tem esse desprendimento de falar o que está acontecendo, dividir com o público. É uma marca da Ana Maria, ela sempre fez isso, inclusive da primeira vez, e repetiu o feito, né? Exatamente. Todo mundo está agora num momento, né, de apoio mesmo. Só que eu acho que é importante, quando acontece um assunto assim, é a gente jogar luz mesmo nesses assuntos e tirar todas as dúvidas. Exatamente. Porque para saber se é evitável, se não é, o que dá para fazer, como é o tratamento, a gente vai descobrir. Entender um pouco mais dessa doença. Vamos lá? Vamos pra sala. Vamos lá, então. Doutor Vinícius Conceição, que é médico Bem-vindo, oncologista. doutor. É um prazer te receber já está aqui. com a gente. Tá aqui a Seja Larissa. bem-vindo, doutor. É muito bom recebê-lo. Fica à viu? vontade. Vamos lá. Vamos lá. Quando a Ana Maria anunciou lá o que estava acontecendo com ela, ela falou assim, adenocarcinoma é o nome do que eu tenho, exatamente, e que era um tipo grave de câncer. Primeiro vamos entender, o adenocarcinoma é o tipo de câncer no coração, é um tipo do pulmão, desculpa, é um tipo de câncer, o que é isso? Quando a gente fala em câncer de pulmão, existem vários subtipos, né? O nosso pulmão ele é formado por várias células diferentes, e dependendo da origem do tumor, você vai ter um subtipo diferente. O adenocarcinoma, ele vem de células que revestem o alvéolo, que é aquela estrutura que é como se fosse uma bexiga que troca o ar, o oxigênio pelo dióxido de carbono. E é o tipo mais comum, dentre os subtipos de câncer de pulmão, hoje ele é o mais comum, representa em torno de 40% a 50% de todos os cânceres de pulmão. Caramba, é muita coisa. É bastante. E é muito grave, doutor? Qual que é a avaliação em relação a isso? A grande maioria dos cânceres de pulmão são graves, são tumores agressivos. Existem alguns subtipos menos frequentes que têm uma agressividade menor. O adenocarcinoma ele até é conhecido por ser um tumor que às vezes ele cresce mais lentamente, mas é grave. Principalmente no momento em que você faz o diagnóstico, né? Como qualquer outro câncer, se você faz o diagnóstico numa fase inicial, a chance de cura é muito alta, bate 80%, 90%. Mas, infelizmente, boa parte dos tumores são diagnosticados numa fase já avançada. E esse é o problema, nessa fase a chance de cura é bem menor. E, doutor, como é feito, então, o diagnóstico? A gente sabe, por exemplo, o câncer de mama, a gente consegue fazer até o autoexame, não é? As mulheres. No caso do pulmão, é um pouco mais complicado. Só mesmo com exames? O diagnóstico você precisa de exames, né? Você vai ter sintomas que te alertem e façam com que você procure um médico. A grande dificuldade que a gente tem é que esses sintomas, muitas vezes, eles começam quando a doença já está avançada. No início, que é quando a chance de cura é maior, muitas vezes não se sente nada, mas você precisa de exames de imagem para fazer o diagnóstico. Geralmente, com um raio-x, uma tomografia de tórax, você consegue visualizar que tem alguma alteração, mas o diagnóstico ele só vem com a biópsia. Você precisa tirar um pedaço daquele nódulo, daquela alteração e mandar para um patologista analisar. E quais são, então, os sintomas, doutor, que a gente precisa prestar um pouco mais atenção? Os principais são tosse, que pode ser tosse seca ou tosse com expectoração. Como boa parte dos pacientes são tabagistas, muitas vezes eles já estão tossindo, mas se o padrão, o perfil, a intensidade da tosse muda, isso deve chamar a atenção. Perda de peso, falta de apetite, também geralmente se instala numa fase mais avançada. Dor no peito, então às vezes quando vai respirar, puxar o ar, escarro com catarro, então quando a gente tosse sai alguma secreção ou muco com catarro, esses geralmente são os mais comuns. Doutor, são sintomas que se assemelham muito a várias doenças, a quase todas as doenças respiratórias. Quando a gente fala em doença respiratória, basicamente esses sintomas eles se sobrepõem. E daí, tem algo específico que indique algo desse porte ou realmente só um exame mais aprofundado para poder dizer isso? Para fazer o diagnóstico você precisa de exames um pouco mais específicos, mas o ideal é que qualquer pessoa que tenha esses sintomas busque o seu médico, principalmente se ele for tabagista, que é o principal fator de risco. Então, se você é tabagista de longa data, já fuma há muitos anos e começa a ter qualquer um desses sintomas, dor ao respirar, escarro com sangue, tosse com mais intensidade, perda de peso, você precisa procurar um médico, não precisa ser inicialmente um especialista, mas um clínico geral, pelo menos para ele dar início a alguns exames mais específicos. Nesse estágio, o doutor comentou que já está uma situação mais grave. Na grande maioria. Ainda assim reversível ou não? Depende. Então vai depender do quão grave é a situação. Quando você ainda tem a doença contida dentro do pulmão,
Então, às vezes, um tumor, uma lesão maior, mas ainda só no pulmão, uma parte desses tumores ainda são passíveis de cura. Você vai submeter esse paciente principalmente à cirurgia. O problema é quando a doença já atingiu outros órgãos à distância. Quando você tem o que a gente chama de metástase, que é quando você já tem comprometimento do fígado, do cérebro. E aí, nessas situações, a taxa de cura para a gente não dizer que é zero, ela é muito pequena. Poxa vida. E a gente sabe também que a Ana Maria já passou por essa situação, foi câncer na mama, né? Existe uma ligação, doutor, ou não? A princípio, a Ana Maria ela teve no início dos anos 2000 um câncer de canal anal, que é um câncer completamente diferente. E depois ela teve, se não me engano, em 2013, 2011, aí sim um câncer de pulmão, que agora voltou. O que a gente precisa que o paciente entenda é que uma coisa é quando você tem metástase no pulmão. Então, por exemplo, ele teve um diagnóstico de um câncer de intestino, de um câncer de rim, e tem uma metástase para o pulmão, que é aquela célula que está no pulmão, na verdade, ela vem da célula do tumor inicial, ou se é um tumor primário do pulmão, se ele começou no pulmão. Então, os tratamentos são diferentes, os prognósticos, as chances de cura são diferentes. Então, essa diferenciação é importante. O que eu tenho no pulmão é uma metástase de um outro tipo de tumor ou é um câncer que começou no pulmão. Então, especificamente, a Ana Maria, nesse momento, ela teve um diagnóstico de câncer de pulmão que ela tratou com cirurgia há algum tempo atrás e agora recidivou. Eu achei que tivesse sido na mama. Mas corre esse risco, então, se for a questão de metástase. Não que, eu tive câncer na mama e agora pode ser que ele volte. É só se for uma metástase. Se for uma metástase. Existem alguns tipos de tumor que podem ter alguma conexão ou algumas síndromes genéticas, que às vezes você tem várias pessoas na família que têm algum determinado tipo de câncer e você pode carregar com você alguma alteração genética que vá possibilitar uma maior chance de você desenvolver alguns grupos, alguns tipos de tumores. Então, existem alguns tipos de tumores que estão conectados. Câncer de mama, por exemplo, com ovário, com câncer de útero, alguns tumores intestinais também com tumores femininos ginecológicos, mas muitas vezes são tumores que não têm uma conexão direta. Ô, doutor, o que chamou muita atenção também foi em relação a ela ter divulgado, né, que o tratamento não seria o que todo mundo, né, imagina, um tratamento de câncer com quimioterapia e tudo mais. Por que nesse caso não é dessa forma o tratamento? Na verdade, ela vai fazer quimioterapia também, convencional, mas hoje o câncer de pulmão ele tem um tratamento à base de imunoterapia, que é um tratamento também endovenoso, também tem alguns efeitos colaterais, mas a imunoterapia ela trouxe uma realidade nova para o câncer de pulmão, que são chances muito maiores de respostas, de melhor qualidade de vida. Então, geralmente esse tratamento no câncer de pulmão ele é associado com quimioterapia. Então, ela vai fazer as duas coisas na verdade, uma quimioterapia que é muito perto da quimioterapia convencional que a gente conhece, especificamente no caso dela é uma quimio que não cai o cabelo, que existem algumas quimios que não fazem cair o cabelo, associado à imunoterapia que é um arsenal mais recente, mais novo, extremamente eficaz, que hoje a gente já usa também em outros tipos de tumores, mas principalmente no pulmão, melanoma, que é um tipo de câncer de pele, vem funcionando muito bem. Como funciona isso, doutor? Na verdade, a ideia é que o nosso sistema imunológico, quando a gente está exposto a um câncer, a células tumorais, o tumor ele tem a habilidade de conseguir se esconder do seu sistema imune. Ele libera ou ele expressa algumas substâncias ou proteínas que é como se ele deixasse o seu sistema imunológico atordoado. E a ideia da imunoterapia é reativar o seu sistema imune. É como se os soldados do seu corpo, que estão ali para combater infecções bacterianas, se tornassem mais ativos e mais fortes para enxergar melhor o tumor e combater o tumor de forma mais adequada. Uma dúvida. Assim como a gente sempre fala e surpreende com a história de vacina, né? Não, você na verdade coloca o agressor para o seu corpo responder. Na imunoterapia é basicamente isso, você estimula um problema para ele reconhecer que aquilo é um problema e atacar. É basicamente isso. Tem algumas alterações biológicas que não são exatamente iguais a uma vacina, mas o princípio é muito parecido.
Ok, E, perfeito. doutora, é interessante a gente fazer uma bateria de exames uma vez ao ano ou a cada 6 meses para investigar mesmo se eu tenho alguém na família que já teve ou então se eu não tenho nenhum caso. É interessante? A gente tem no Brasil, e isso varia de lugares do mundo dependendo da incidência, então tem alguns tipos de tumores que são mais frequentes num lugar do que no outro, mas a gente tem no Brasil algumas políticas de rastreamento, de screening muito bem definidas. Então, fazer mamografia para todas as mulheres a partir dos 40 anos uma vez por ano, para diagnóstico precoce de câncer de próstata, fazer avaliação com urologista com toque retal e PSA. Especificamente para o câncer de pulmão, a gente não tem uma política de saúde pública definida e que realmente tenha mostrado um grande impacto em fazer diagnóstico precoce e diminuir a mortalidade por essa doença. A gente já tem alguns estudos que mostram que isso é importante. O que a gente recomenda é que aquelas pessoas que fumam há muito tempo, principalmente pessoas com mais de 20 anos de história de tabagismo, com 1 ou mais maços de cigarro por dia, então essas pessoas que têm uma história tabágica importante e pesada, essas deveriam pelo menos uma vez a cada 2 anos acompanharem com o seu médico e fazerem algum exame de imagem, idealmente uma tomografia, que a gente fala com baixa dose de contraste. Mas não existe essa política ainda instituída como política de saúde pública. Então o ideal é que aqueles pacientes que fumem, principalmente, tenham um contato, não tenham uma periodicidade pré-definida, cada 6 meses ou a cada ano, mas talvez uma vez por ano visitar o seu médico seria interessante e importante. Sim, doutor, claro que depende de caso para caso, mas por ser um tipo de câncer considerado mais agressivo, ele costuma agir de maneira mais rápida, ou seja, um tratamento ele tem um tempo muito menor para se conseguir um resultado do que um câncer que as pessoas convivem muitas vezes até anos com essa doença. O que a gente hoje sabe bastante sobre câncer e câncer de pulmão não é diferente, é que o câncer ele é algo muito individual. Então, embora nós possamos, por exemplo, os 3 ter o mesmo subtipo, um adenocarcinoma, a forma como a evolução da doença vai se dar, ela é diferente porque ela depende de algumas alterações muito específicas que eu tenho, que talvez você não tenha, que talvez ela não tenha. E hoje o que tem surgido muito é a medicina personalizada. A gente conseguir, na hora que faz o diagnóstico do tumor, definir exatamente o que eu tenho de diferente para você e instituir um tratamento que para mim vai funcionar e talvez para você seria um outro tratamento. Então o câncer de pulmão, além da quimioterapia, além da imunoterapia, a gente tem hoje as chamadas terapias-alvo, que são direcionadas para algumas mutações, algumas alterações genéticas que estão presentes em algumas pessoas que têm o adenocarcinoma. Então, se a gente tem algum desses genes presentes, já existem medicamentos que são direcionados para inibir esses genes. Então, eu faço uma série de testes ao diagnóstico, tenho algum desses genes, existem remédios, eu vou prescrever o remédio ideal, o gene que eu tenho pode ser diferente do que você tem, então o meu tratamento vai ser diferente do seu. Com isso eu ganho em eficácia, eu consigo dar um tratamento mais adequado para cada um, eu diminuo efeitos colaterais, porque eu não vou fazer um tratamento igual para todo mundo que talvez não funcione, e eu ganho em qualidade de vida. Então hoje isso é extremamente importante e o câncer de pulmão é o protótipo do tratamento personalizado no câncer. Então essas diferenças fazem com que os tumores cresçam ou evoluem ou possam dar metástase em tempos diferentes. Eu posso ter um adenocarcinoma que vai levar 5 anos para poder dar metástase e você pode ter um adenocarcinoma que em 6 meses, 4 meses já atinja o cérebro, outros órgãos vitais. Então isso é muito individual, tem um padrão que em geral a doença segue, mas isso é diferente de pessoa para pessoa. Doutor, o senhor comentou, não é, que a questão do cigarro aumenta as chances da pessoa não ter o câncer de pulmão. Tem mais alguma coisa que pode ocasionar esse risco, que é bom a gente prestar atenção? Existem alguns tipos de trabalho, pessoas que estão trabalhando diretamente com áreas que têm fuligem, às vezes jateamento de areia. Antigamente quem trabalhava em indústria que produzia telhado, então o amianto ele sempre foi extremamente importante no desenvolvimento de alguns tipos de tumores de pulmão ou de pleura, que é aquela membrana que envolve o pulmão, mas sem dúvida nenhuma o cigarro é o maior dos inimigos. Então a gente sabe hoje que mais ou menos 40% de todos os tipos de câncer, e não é só pulmão, quando a gente fala em câncer, 40% de todos os tumores eles estão diretamente relacionados ao cigarro.
Então, câncer de pulmão, alguns tipos de tumores de cabeça e pescoço, câncer de bexiga. Então, o cigarro hoje, se a gente conseguisse fazer com que o mundo parasse de fumar, provavelmente nos próximos 10 anos a gente reduziria para quase metade do número de casos que a gente tem hoje de câncer. Ficou alerta Sim. já, não é para você aí que fuma. Nós temos uma pergunta, uma dúvida de um Vamos telespectador. Pode colocar na tela, por gentileza? É o Djavan, nosso amigo aqui de Campinas. Boa tarde, doutor Gustavo e Larissa. Pode me falar os sintomas de câncer na garganta? Na verdade, é a Conceição que mandou, que é a esposa do Sim. Djavan. O câncer de garganta também é um tumor diretamente relacionado com cigarro e álcool e depende muito da altura em que o tumor acomete, mas os principais deles é dificuldade para engolir, então você vai tendo dificuldade primeiro para os alimentos mais sólidos e depois até para os líquidos, alteração da fonação, então rouquidão, dificuldade para poder falar, a perda de peso, porque como impacta diretamente na alimentação, a pessoa perde peso muito rápido, dependendo da altura, mais próximo da cavidade nasal, dificuldade para respirar, obstrução nasal, secreção, salivação em excesso. Então, são sintomas muito comumente relacionados a esse tipo de tumor. Ô, doutor, como a gente falou, né, o que causa, imagino que tem a ver com isso, são hábitos saudáveis, mas de maneira geral, né, a gente vive também com essa divulgação de informação e tudo mais a todo momento, a sensação que a gente tem é que qualquer hábito que a gente tenha vai gerar câncer. Qualquer coisa, a gente cada vez mais tem essa sensação. Para esse caso específico, só não fumar é o suficiente ou ainda assim a pessoa corre um risco de ter um câncer de pulmão? Não, 70% a 80% dos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão ou fumam ou fumaram. A gente sabe que, por exemplo, o tabagismo passivo, então aquelas pessoas que convivem diretamente com quem fuma, também é um fator de risco. Mas 15% a 20% das pessoas que têm câncer de pulmão nunca fumaram. O adenocarcinoma especificamente, que é o câncer que a Ana Maria Braga tem, é mais comum entre quem fuma, então a chance do paciente ser tabagista é grande, mas entre aquelas pessoas que têm câncer de pulmão e não fumam, o adenocarcinoma é o mais comum, porque ele pode estar associado a essas alterações genéticas que não necessariamente estão relacionadas ao fumo. Mas a gente sabe que hábitos de vida saudáveis, eles impactam diretamente em você ter maior ou menor chance. Então, obesidade está relacionada a qualquer tipo de câncer e a gente sabe que aumenta o risco de câncer de pulmão. Então, as pessoas que estão dentro do peso, que têm uma alimentação saudável, que fazem atividade física regular, essas pessoas têm uma chance menor de terem câncer não só de pulmão, mas também uma menor chance de câncer de pulmão. Maravilha. Excelente. Perfeito. E além, né, do tratamento cirúrgico e da quimioterapia e tudo mais, existe alguma outra forma de tratar ou não? Essas são as recomendadas. O tratamento fundamental, principalmente na doença inicial e curativa, é o tratamento cirúrgico. Então, a retirada do tumor ainda é o mais importante e é o que geralmente cura esses pacientes. Associados a isso, a radioterapia, que em algumas situações ela se faz necessária, e aí principalmente na doença mais avançada, a quimioterapia convencional, são medicamentos na veia que geralmente bloqueiam a divisão da célula tumoral, a imunoterapia aumentando a ação do seu sistema imunológico e essas terapias-alvo que combatem alterações genéticas. O que é importante alertar o telespectador é o surgimento a todo momento de terapias alternativas e de promessas de que essas terapias possam fazer com que o paciente vá melhorar. Isso muitas vezes leva o paciente até a abandonar o tratamento convencional, que já tem vários estudos, então cientificamente está comprovado os benefícios desses tratamentos, para fazer um tratamento alternativo, com ou chás, coisas que além de não ajudarem, podem ainda piorar, podem causar algum problema no fígado. Então, é importante que cada pessoa tenha a sua crença, vai buscar nesse momento de fragilidade, às vezes com um amigo ou alguém que enfrentou a doença, algumas dicas do que fazer, mas tomar sempre muito cuidado com relação a essas terapias alternativas que não têm comprovação científica, que podem, além de não ajudar, atrapalhar o processo. O doutor comentou dessa questão da quimioterapia convencional. Existem quimioterapias diferentes, então? Quando a gente fala em terapia convencional, porque quando a gente fala em tratamento de câncer é o que vem na nossa cabeça, paciente que perde o cabelo, careca, vomitando muito. Então, essas terapias que a gente chama de citotóxicas são os tratamentos mais antigos para o tumor e a gente ainda usa com eficácia em vários tipos de tumor.
É porque o tratamento que é melhor para câncer de pulmão não necessariamente é o melhor para câncer de mama. Então, cada tipo específico de câncer tem uma melhor resposta com uma determinada quimioterapia. Então, mesmo na escolha da quimioterapia, existem diferentes remédios que vão funcionar melhor para um tumor do que para outro. Por isso que essa escolha ela tem sempre que ter envolvido um especialista, um oncologista, para tomar a melhor decisão para cada caso. E é por isso que às vezes a gente escuta as pessoas falando, eu vou fazer aquela quimioterapia que cai o cabelo, ou não, eu vou fazer aquela que não vai cair o meu cabelo e tudo mais. Por isso, então. E existe sempre a ideia de que a quimio que faz cair o cabelo é necessariamente uma quimio mais forte. E não quer dizer que seja sempre assim. Existem químios muito eficazes e até com menos efeitos colaterais, mas que eventualmente fazem cair o cabelo, e outras que não fazem cair o cabelo e são mais fortes ou têm mais chances de dar enjoos, vômitos, do que aquelas que caem o cabelo. Cair o cabelo é uma característica de alguns tipos específicos de remédio, de quimioterapia. Não necessariamente é mais forte ou mais fraco pelo fato de acometer o cabelo. Excelente. Nós temos mais 2 dúvidas de telespectadores. Pode colocar mais uma na tela, por gentileza. A Sônia, aqui de Valinhos. Boa tarde, Gustavo e Larissa. Doutor, o câncer de útero e de colo se contrai em relação sexual? Doença sexualmente transmitida? Na verdade, você não contrai o câncer em doença sexualmente transmissível. Se você tem o diagnóstico, você não vai passar isso para o seu parceiro. Mas especificamente o câncer de colo de útero, ele está diretamente relacionado a um vírus que é o HPV. E esse vírus, ele é um vírus sexualmente transmissível. E é um vírus que é muito comum na população. Então, geralmente você adquire ele nas primeiras relações sexuais. E por isso hoje existe uma vacina, a vacina contra o HPV. A gente vacina as meninas e os meninos precocemente. Geralmente as meninas começam a vacinar com 9 anos, são 2 ou 3 doses. Porque quando ela começa a ter relação sexual, a chance dela ter ou dela receber esse vírus é muito alta. E alguns tipos desse vírus, do HPV, estão mais associados ao risco de, com o passar do tempo, desenvolver câncer de colo de útero. Então, o vírus está relacionado a uma transmissão sexual. E esse vírus, uma vez que você tenha, aumenta a chance de ter câncer, principalmente de colo de útero. Não é o câncer que é transmitido. Não é o câncer. Se você tem, por exemplo, uma mulher que tenha câncer de útero ou colo uterino, ela pode manter relações sexuais, que ela não vai passar isso para o parceiro. O câncer não é uma doença transmissível, mas o vírus que eventualmente pode estar associado ao desenvolvimento do tumor, esse pode ser. Excelente. Perfeito. Nós temos mais uma dúvida, por gentileza, na tela. É o Ricardo Teixeira. Boa tarde. Eu fumei por 25 anos e parei de fumar há 4 anos. Estou na zona de risco de um câncer ainda? Ainda está. A gente fala, e as estatísticas mostram, que uma pessoa que fumou durante muito tempo, ela só volta a ter o mesmo risco de desenvolver câncer do que uma pessoa que nunca fumou depois de 20 anos que ela cessou o tabagismo. Caramba! Então, ele, por exemplo, que fumou 25 anos, ele tem um risco elevado de desenvolver não só câncer, mas uma série de outras doenças respiratórias, cardiovasculares, e ele só vai, é lógico que à medida que ele para, o risco ele vai diminuindo. Cada ano que passa ele tem um risco menor, mas ele só volta a ter o mesmo risco do que quem nunca fumou daqui a 20 anos. Muito Excelente. tempo, é algo para a gente se pensar mesmo, né? Exatamente. Porque realmente a gente sabe também o quanto que é difícil, né, doutor? Quem tem um vício como esse e tudo mais, tem uma situação delicada mesmo, é um esforço muito grande, a gente reconhece isso, mas quanto mais informação a gente tem, né, dos riscos que a gente corre, eu acho que a chance aí é maior, ajuda. A intenção não é assustar ninguém, é levar informação e fazer você aí de casa refletir. Você escolhe, não é? não é? Você escolhe o que você quer para sua vida ou não. Infelizmente, depois você só tem que arcar com as consequências. É isso. Doutor, foi muito bom o nosso bate-papo. Volte mais vezes, porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto. E é muito bom quando a gente leva informação de qualidade para os nossos telespectadores. Obrigada por compartilhar o seu talento e todo o seu conteúdo aqui com a gente. Vai aparecer aí no seu televisor, ó, os contatos do Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista. Ele faz parte também do Grupo Sonhe, não é isso, doutor? Isso, nós somos um grupo de oncologia em Campinas, nós somos em 11 médicos e a gente trabalha com oncologia dentro de algumas instituições em Campinas. No Instituto do Rádio, que é uma clínica de oncologia, no Hospital Veracruz, no Hospital Madre Teodora e no Hospital Santa Teresa.
Nós temos imagens até de um pulmão inflável, é isso, Rose? Ah, Pode colocar. tá. São Foi uma ações campanha, que vocês né, fazem, é isso, A gente doutor? fez uma campanha em novembro, ele já é muito conhecido como o mês de combate ao câncer de próstata, que é o Novembro Azul. Sim. Mas ele também é o Novembro Branco, também é o mês de conscientização e combate ao câncer de pulmão. Então a gente fez essa ação no centro de Campinas em novembro para chamar a atenção, é um pulmão inflável. Ele tem ali do lado esquerdo aquelas manchas pretas para que as pessoas pudessem visualizar como é que fica realmente o pulmão depois de ser exposto a substâncias que contém no cigarro. E para lembrar isso, que o cigarro ele é evitável, não é fácil, quem fuma há muito tempo é muito difícil conseguir parar de fumar sozinho, então procurar ajuda médica. Hoje a gente tem tratamentos que são também muito eficazes para você diminuir e parar de fumar. E a intenção é essa, como é um tumor extremamente agressivo, a gente tem que lembrar, é o câncer que mais mata no mundo. Então ele mata mais do que câncer de pulmão, do que câncer de mama, câncer de próstata e câncer de intestino juntos. Caramba. Então é disparado o tumor que mais mata. São mais ou menos 1.800.000 pessoas que morrem por câncer de pulmão no mundo e é completamente evitável, já que 80% está relacionado ao cigarro. Exatamente. Pode colocar mais uma vez, então, por gentileza, os contatos do Dr. Vinícius. Ó, você pode acompanhar, então, através do Grupo Sonho ou, então, pelo site. Anota tudo bonitinho. Se você ficou com alguma dúvida, às vezes fica com vergonha, não é de mandar mensagem, você pode entrar em contato com ele. Combinado? Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. Na volta tem uma história emocionante. Corre, pega o seu lencinho e volta a acompanhar, tá bom? Até já.